Vamos lá fazer aqui, galera. Primeira questão. Muita gente tem dúvida nessa, em algumas outras, né? Porque tem algumas questõezinhas dessa de lei de Hess que não vem muito explícito, não é muito não, aqui não vem explícito a reação que ele está querendo calcular o ΔH. Mas se não vier explícito, galera, vai vir dito, tá certo? Qual é a reação, ou o que é que reage com o que para formar o que, tá certo? E aí vocês têm que prestar atenção nisso daí. Por exemplo, essa questão daí, ela fala o seguinte: para transformar grafite em diamante, é preciso empregar pressão e temperatura muito elevados, em torno de 105 atm e 2000 graus Celsius. O carbono precisa ser praticamente vaporizado e, por isso, apesar do processo ser possível, é difícil. Consideremos, então, as entalpias de combustão do grafite e diamante. A pergunta é o seguinte: quantos quilojoules são necessários para transformar grafite em diamante? Ou seja, ele está perguntando qual é a entalpia da reação de formação do grafite, do diamante a partir do grafite. Como é que seria essa equação, galera? Eu quero pegar aqui, ó, carbono, grafite, chuva, e quero transformar ele em quê? Carbono, diamante. E eu quero saber que ΔH é esse daqui. Eu tenho certeza que se a questão tivesse essa reação, todo mundo fazia sem nenhum problema. Mas como não veio, você deve ter achado estranho. E aí, como é que a gente vai fazer, galera? Como eu fiz no vídeo lá, né? Vamos olhar para a reação aqui que eu quero e vamos ver o que é que a gente vai fazer com essas etapas aqui que foram me dadas, tá certo? E aí a gente vai, eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que procurar na reação final, essa que eu escrevi, substâncias boas, né? São aquelas que só aparecem uma única vez em uma única etapa. Tipo, o grafite só aparece aqui na primeira, estão vendo? E o diamante, que só aparece em qual? Na segunda. E aí eu vou comparar cada uma dessas equações e deixar cada substância dessa na posição certa e na quantidade certa. Por exemplo, lá embaixo, você está vendo que o grafite ele aparece onde? Do lado esquerdo, vezes 1. Lá em cima, esse grafite já está do lado esquerdo e já está vezes 1. Ou seja, eu não vou fazer nada com essa reação aqui de cima. Na minha lei de Hess, eu vou deixar ela do jeitinho que ela está. Já o diamante, ó, ele aparece do lado direito vezes 1 unidade. O coeficiente dele é 1, na verdade. Aqui o coeficiente já está certinho. Só que ele está do lado errado. Então, o que é que eu tenho que fazer com essa equação? Eu tenho que inverter ela. Certo, galera? Então, se eu já mexi nas equações bem corretozinho e quero só descobrir qual é o valor do ΔH, eu posso dizer o seguinte, galera, que o ΔH aqui que eu quero, ele é a soma dos ΔH da primeira e da segunda com as devidas modificações. Que modificações são essas? Bom, a primeira eu não fiz nada, vou botar assim. E a segunda eu fiz o que com ela? Inverti. ΔH2. E aí o que é que eu faço agora, pessoal? Só faço colocar Ô, aqui os Rafa. valores. Beleza? Ô, Rafa. Oi? E uma Tá dando bastante questão, sim, você Jefferson. pode fazer direto, tipo, oi? Ah, não, deixa. Vai, fala. E uma questão, como nessa segunda equação, que a gente precisa inverter. Poderia fazer direto, tipo, você precisar por multiplicar por -1, só trocar o sinal e ficar 396 positivo? Olha, é isso que a gente tá fazendo, tá ligado? Uma coisa. Sim, eu sei, mas, tipo, entendi agora, Eu entendi. tô fazendo exatamente isso. Só que eu tô fazendo de maneira organizadazinha pra gente conseguir repetir em todas as questões. Certo? Pronto, tá certo, então, entendi. Se você olhar direitinho, ó, eu vou manter aqui, ó, menos 394 e vou inverter o sinal do menos, opa, do menos 396. Aí vai ficar assim, ΔH igual a menos 394 mais 396. Ou seja, o ΔH dessa reação que eu quero dá quanto? Mais 2 kilojoules de resposta. Certo? O que tem na letra A. Beleza, galera?
Essa aí de cabeça você faria, concordo. Mas o que eu tô querendo que vocês entendam é que a gente tem que criar um processozinho de resolução para que a gente repita em todas as questões que eu precise. Tá bom? Nas mais simples até as mais complicadas. Tá certo? Ó, Rafa, oi. na segunda eu fiquei confusa porque eu não consegui fazer nas equações. Bora. Vamos Eu fazer. não sei o que aconteceu. Eu sei que A você. primeira eu manti, a segunda eu também manti, a terceira eu multipliquei por 2 para dar duas águas. Certo, vamos lá, O que vamos foi lá. que deu errado? Vou fazer aqui. Essa aqui tem uma. Não é nem uma pegadinha, é uma atençãozinha que você tem que ter, tá? Na hora de resolver. Ele tá falando assim, ó. É normal ter dúvida nessa, Jéssica. Fica tranquila. Ó, um inseto conhecido como besouro bombardeiro consegue afugentar seus predadores lançando sobre eles um aerosol químico. Um vapor na forma de fina névoa. Esse aerosol é resultado da reação entre as substâncias hidroquinona e o peróxido de oxigênio, catalisado por um enzima. Além do efeito térmico da reação, a quinona produzida atua como repelente contra outros insetos e animais. A reação de formação do aerosol é essa. Tá. Considere as reações 1, 2 e 3. Relacionando as equações 1, 2 e 3, pode-se afirmar que, para afugentar o besouro, ele libera uma quantidade de quanto? Ou seja, ele quer saber quem é o ΔH dessa reação daqui. Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento, galera. Mesmo esquema. Comparar, certo? Vou procurar aqui nessa equação de cima as substâncias boas. Essa daqui é interessante, porque só aparece na primeira, certo? O H2O2 também é legal. Opa, deixa eu trocar de cor. O H2O2 também é legal, porque só aparece na segunda. Beleza? Esse cara daqui é uma substância boa também, ó, C6H4O2, porque só aparece na primeira. Só que se eu tiver duas substâncias na mesma equação, não vai me adiantar muito, não. O problema agora está aqui na água, Jéssica. A água é uma substância boa de ver? É não. Não, porque ele aparece nas duas, na primeira e na terceira. Na segunda e na terceira, né? Quer dizer, Você olha para ela. Aí, toda vez que você fizer essa análise e você não conseguir mexer em uma equação, perceba que com essa análise eu só vou mexer na primeira e na segunda, certo? sim. Toda vez que você fizer isso, você faz a modificação e depois para um pouquinho e pensa. Como assim? Vê só. Olha a primeira equação aqui. Você está vendo que tanto esse menino aqui como esse já estão do jeitinho que eu quero, do lado que eu quero e na posição que eu quero. E na quantidade, né? Ou seja, eu não vou mexer em nada. A água oxigenada na segunda também já está bonitinha do jeito que eu quero. Certo? Então, não vou mexer em nada. Aí, presta atenção no que eu estou falando, tá, galera? Toda vez que você não conseguir mexer em uma etapa, você mexe nas outras que você consegue e reescreve. Por exemplo, vou reescrever as duas, tá certo? C6H4 OH2, dando o quê? C6H4. Ô, Rafa, Oi. nessa questão, o meu resultado deu negativo. Só que eu lembrei que na aula passada, enfim, na aula de soluções e estequiometrias, teve uma questão que o resultado deu negativo, só que o enunciado pedia outra coisa. Entendi. Aí as alternativas não tinham sinal, tipo, tava todas positivas. Aí eu só marquei. Não, é porque ele já fala aqui, ó. O bombardeiro libera quanto? Se ele está liberando, É, ele já está dizendo que é negativo, entendeu? pronto, então tá certo. Então. Tá certíssimo. Ó, galera, se liga nessa. Vice Jéssica. Aí deu menos 94,6, né? Sim. B. Do lado direito, lá na equação, tem que ter quantas águas? Duas. Tá vendo que nessas duas equações que eu escrevi, eu já tô com uma do lado direito? Uhum. Então tá faltando quantas? Uma. Ou seja, na equação de baixo,
Nessa última equação, eu tenho que mexer nela de modo que do lado direito apareça uma única água, para que quando eu somar com a água da segunda, dê as duas da equação. Sacou? Aham. Então, se No caso, aqui eu não mexo nela. eu também não mexo em nada, deixa do jeito que tá. E aí, ó, H2 mais 1,5 de O2, dando H2O, e deixa aqui meu ΔH, ó. Quanto? Menos 286 kJ. Bora somar, só para dar certeza, beleza? Uhum. Ó, H2, eita, desculpa, aqui não é, eu escrevi errado, aqui é 1,5 de O2, tá? É 1,5 de O2. Pronto. Aí, ó, H2 vai embora com H2, 1,5 de O2 vai embora com 1,5 de O2. O que é que sobra no final? Vai sobrar 6H4, 3H4 OH O2, mais OH2, H2O, H2O2, dando dando 6H4O2 O2 mais mais duas águas. 2H. Certinho. E o ΔH dessa reação vai ser quanto? Se é a soma da minha ΔH. 203,6. Então dá quanto isso, galera? Vou repetir aqui, ó. Os 203,6. Menos, né? Então vai ficar assim. Menos Menos 96, menos 286. Ou seja, dá um ΔH de menos 203 ,6. kJ. Como a questão pergunta assim, qual é a energia que é liberada? Eu não posso liberar uma energia negativa. Então ele já omite o sinal. Então a resposta é 203. Tá? Entendi. Belezinha? Uhum. Então tem que tomar cuidado só com essas questões assim, um pouquinho de nada mais diferente, tá certo? Que envolve esse tipo de análise. Certo? Certo. Vamos embora então. Vou partir para a questão 6, galera. Alguém tem uma antes para que eu queira Ô, ter? Rafa, Fala. na 4 eu tenho uma dúvida. Diga. Eu fiz a questão, mas foi porque assim, vê, na segunda equação, que ele dá, teria que multiplicar por 2 menos 2 duas vezes. Ou seja, para inverter duas vezes o resultado. Aí eu queria saber, tipo, já deu 2. Você vai precisar multiplicar por menos 2 novamente. Não entendi. Vamos lá, deixa eu fazer aqui contigo. Vê. Pronto, faz. Vou fazer aqui, ó. Sendo bem rápido, tá, galera? Ele quer o ΔH dessa reação daqui. Certo? ΔH dessa reação. Vamos olhar para as substâncias boas. Ó, óxido de cobre, ele só aparece aqui. Massa. Carbono, ele só aparece aqui embaixo. Acabou-se. Quando a gente, galera, encontra já minhas substâncias boas e eu já identifico uma delas em cada etapa, pronto, acabou. Já tá certo, entendeu? Por exemplo, eu não preciso olhar para o cobre, porque o cobre ele já está aqui na primeira, estão vendo? Então, olhar para o cobre ou olhar para o óxido de cobre vai dar exatamente o mesmo resultado. Eu tenho que encontrar essas substâncias de maneira que eu ache pelo menos uma em cada equação. E aí eu vou olhar só para uma delas. Pronto. A única diferença. Pronto, o que aconteceu comigo foi que eu olhei para o cobre e ele Certo? estava do cobre e dióxido de cobre. Eles estão em posições diferentes. E Aí eu vou ter todos os dois estão com 2 mol. Aí eu queria saber se teria que multiplicar, invertendo isso. esses dois duas Aí aqui vezes. eu vou fazer o seguinte. Não é que inverter duas vezes. Olha só para o óxido de cobre, só para esse cara. Ele tá vezes 2 do lado direito, certo? Certo. Então o que é que eu tenho que Ô, fazer? Rafa, Rapidinho, rapidinho. E aqui ele tá do lado direito vezes um. Aí eu tenho que fazer duas coisas com ele. Eu tenho que inverter e multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Ou seja, eu tenho que multiplicar por menos 2. Porque quando eu Entendi. inverter o óxido de cobre, eu também inverto o cobre. Então os dois vão ficar na posição certa já. Ah, entendi. Porque eu. Se tu fizer isso, se tu Entendi. inverter duas vezes, vai dar a mesma coisa. Não sei se tu não fez nada. Foi a mesma coisa.
Só fiquei em dúvida, mas deu a mesma coisa. Essa deu certo. Show. Fala, Jéssica. É a Jéssica falando. Diz, Jéssica. Não, nada não. Oxê, tu não ia falar? Não, era que eu só ia dizer, mas não era só multiplicar por menos 2 a primeira equação e somar? Ah, sim, de fato. E aqui nessa segunda, o que acontece? O carbono já está do jeitinho que eu quero, na quantidade que eu quero. Então eu deixo ela no mesmo. Isso. Então quem vai ser o ΔH lá? Vai ser menos 2 vezes o ΔH1 mais uma vez o ΔH2. Então vai ficar assim. O ΔH vai ficar menos 2 que multiplica menos 39 mais uma vez menos 93. ΔH quanto é que é? Menos Menos 2 15. mais 78, né? Isso. Menos 93. O resultado final dá o quê? Menos 15. Menos 15, de bola. Menos 15 quilocalorias. Se é menos, é exotérmico. Logo a resposta é a letra o quê? B. B de bola. Show de bola. Tá, galera? Galera, é sempre fazer a mesma coisa. Tipo, é repetir. A gente tem que... A ideia desse assunto é a gente ficar ágil, rápido em fazer essas questões, sabe? Bater o olho e já saber o que é que você tem que fazer com cada uma delas. Certo? Bora lá. Essa foi a quarta, não foi? Foi. Vamos para sexta. Mesma coisa da primeira questão. Por que a sexta a gente não conseguiu fazer? Porque não foi dito, não foi escrito a equação. Mas quando não vier escrito, galera, a questão vai falar a equação todinha. Vê só. Células a combustível são dispositivos que geram energia elétrica a partir da reação dos gases hidrogênio e oxigênio do ar. O gás hidrogênio empregado para essa finalidade pode ser obtido a partir da reforma catalítica do metano. Eita, o que é? Relaxe, ele vai dizer. Que é o quê? Que é a reação catalisada do metano, ó, metano com vapor de água, gerando monóxido como subproduto e gerando o hidrogênio, né, que é o que ele quer. Então, não é comum, tá, pessoal? Não vinha a equação. Geralmente viria bem bonitinha, mas se não vier, ele vai explicar. Ó. É o metano mais. Rafa, para o Enem, ele sempre dá a equação porque tem umas questões que não deu como essa. Portanto, No Enem, vamos pegar histórico. Historicamente, ele sempre dá bonitinho, sem estresse nenhum. Certo? Sempre vem dando. Mas vamos extrapolar assim, vamos imaginar que eles vão fazer uma coisa diferente esse ano e não vão dar. Aí se eles não derem, vai cair uma questão tipo assim, ele dizendo, sabe, ele explicando o que é que vai cair, qual é a reação, entendeu? Mas geralmente todos os anos já caiu a equação e já caiu balanceada. Meio que a gente não ok. tem, a gente só tá o a mais, tá certo? Tá extrapolando. Então, é o metano com vapor de água gerando hidrogênio e o monóxido, que é o CO. Beleza? Bora balancear essa equação, que a gente tem que balancear sempre, né? Ó, vou botar um aqui, um no carbono. Beleza? Um oxigênio, um oxigênio. Se eu botar aqui um na água, eu preciso de quantos hidrogênios? 3. Esse seria o balanceamento da minha equação. Beleza? Aí, com a equação balanceada, eu vou descobrir quem? O ΔH. Mesmo esquema que eu estou fazendo. Vamos procurar as substâncias que só aparecem em uma única etapa. Ó, de cara eu tenho metano, que só aparece aqui. De cara eu tenho... Ó, o vapor de água não é bom não, né? Porque ele aparece na primeira, na segunda e na terceira. Né? Ele não é legal. Mas o hidrogênio, ó, ele aparece só na última. E o CO, ele aparece só na segunda. Pronto. Identifiquei uma substância boa em cada etapa, é só fazer a comparação e a alteração correta. Vê, o metano, galera, já está aqui em cima do lado que eu quero e na quantidade que eu quero. Então, eu mantenho essa equação. O CO agora, aqui em cima, ele já está na quantidade que eu quero, só que está do lado errado. O que é que eu faço com essa? Eu inverto.
E o hidrogênio, que está aqui, lá na equação 3, ele está do lado errado e na quantidade errada. Então, eu tenho que inverter e deixar com coeficiente 3, ou seja, multiplicar por menos 3. Pronto. Se você fizer essa análise corretinha, galera, o ΔH vai dar certo sempre. Não tem o que fazer. Você pode errar uma continha a mais aí, tudo bem. Aí ficaria assim, ó. Quem é esse ΔH da reação? Bom, é o primeiro ΔH do jeito que está, mais o inverso do segundo, mais o inverso multiplicado por 3 do terceiro. Bora substituir. ΔH aqui, ó, é quanto? O primeiro é menos 890. Mais menos 1. O segundo é 284. O terceiro, sabe quanto é que é? Menos 241. Aí agora é só fazer continha, galera. Menos 890 mais 284 mais 723. Quando eu fizer essa conta, isso aqui vai me dar... Se alguém fez... 117. 117? Vou confiar. É, exatamente. Isso. Mais Positivo. 117 quilojoules, certo? Como resposta. Resposta letra A. Certo, pessoal? Então, a dificuldade, às vezes, que nunca caiu, tá certo? Mais uma vez, é montar a equação. Mas mesmo montando, ele vai dizer para você, tudo bonitinho, o que é que tá caindo. Certo? Vamos agora para a questão 8. Eita, isso aqui é legal também, ó. Isso aqui, pessoal, esse gráfico é uma forma diferente dele te dar as etapas da equação, tá bom? Ele está dizendo o seguinte, ó. Analise 3 diagramas abaixo. Aí ele pergunta assim, qual é o ΔH da combustão completa de um mol de acetileno? Tá, uma reação que era bom você saber é de combustão, de composto orgânico. Como é a reação de combustão do composto orgânico? É o composto mais oxigênio vai formar o quê? CO2 mais água. Certo? E eu quero saber esse ΔH aqui. Lembra que a gente sempre tem que balancear, tá, galera? Bota um 2 aqui. Bota um aqui. E aqui vai ter um 5 meios. Certo? Então, opa, esse é o balanceamento da minha questão. E aí, o que a gente vai fazer, galera? Deixa eu numerar aqui, ó. 1, 2, assim. 1, 2 e 3. Qual vai ser a equação 1 que eu vou tirar disso daqui? Galera, toda vez que você vê um gráfico dessa forma, é o seguinte. Para você sair desse reagente e chegar nesse produto, absorveu-se 227. Ou seja, 2C mais H2 virando C2H2 foi um processo que absorveu, ou seja, teve ΔH mais 277 kJ. Pronto. Dá 2, o que é que eu tiro? Para sair daqui e chegar aqui, ou seja, esse reagente virar esse produto, foi liberado 393. Então, quem é a minha segunda equação? Vai ser carbono mais... Rafa, o Oi? primeiro não é mais 227, não? Eita, é 27, tá certo. Obrigado. Perfeito, obrigado. Aí a gente volta para o segundo. Mais O2, dando o quê? CO2. Quanto é esse ΔH daqui? ΔH, chamado ΔH2, é de menos 393 kJ. E por último, ó, o terceiro,
para sair de H2 mais meio de O2 e chegar na água, foi liberado 286. Então, ó, H2 mais meio de O2 dando água. Foi o que, galera? Liberado 286 kJ. Pronto, montei aqui a minha lei de Hess, ó. Imagina agora que todo mundo consiga fazer. Vamos fazer o mesmo esquema, ó. C2H2 está aqui. Substância boa. Oxigênio não é legal porque aparece na segunda e na terceira, então nem olho para eles, tá certo? Esqueço. Mas o CO2, ó, tá aqui e a água tá só na terceira. Aí ficou bom demais, galera. Bora. Ei, C2H2 só tá do lado errado. Então eu tenho que fazer o que com essa? Inverter. O CO2 está do lado certo, só que está com o coeficiente errado. Então eu tenho que fazer o que, galera? Multiplicar por 2. Show? E aqui o H3, o H2O está do lado direito, só que está na quantidade errada. Desculpa, está do lado direito e já está na quantidade certinha. Perfeito, então eu não vou fazer nada com essa equação. Deixei assim. Certo? Então vamos lá. Quem é meu ΔH? É o primeiro invertido. Certo? Mais 2 vezes o segundo. Mais o terceiro do jeito que está. Bora substituir os valores. Vai ficar como? Primeiro, quanto é que é? Mais 277. Segundo, menos 393. E o terceiro, menos 286. Vou fazer a conta aqui, ó. ΔH vai ser menos 2. Botei 277 de novo, não foi? É 227. Vai ficar menos 227 menos 786 menos 286. Quando eu fizer essa conta daqui, vai dar menos 1.299 kJ. Certo? Resposta, letra C de casa. Então, galera, pode ser que a questão, em vez de vir as etapas, venha um gráficozinho desse. É interessante, tá? Pode vir. Não, acho que não caiu ainda, mas acho que já caiu naqueles Enem de tipo PPL, Enem de Libra, segunda aplicação, que não é o Enem, digamos assim, oficial, certo? Mas se caiu nesses, para cair no Enem tradicional, digamos assim, é um pulo, tá, galera? Então, fica ligado aí nessas questõezinhas. Beleza? Bora fazer a 10ª. Vamos lá. 10ª questão diz assim, ó. O hidróxido de magnésio, base do medicamento vendido comercialmente como leite de magnésia, pode ser usado como antiácido e laxante. Dadas as reações abaixo, 1, 2 e 3, então o valor da entalpia de formação, tá certo, do hidróxido de magnésio, de acordo com a reação, é quanto? Deixa eu só escrever aqui a reação. Magnésio mais H2 mais O2, dando o quê? MgOH2. Eu quero saber Ô, quanto... Rafa, Olha lá. eu tive dúvida nessa questão em relação à equação que ele dá para que a gente vai olhar, porque em questão tipo do magnésio, lá em magnésio tem 2 mol. E embaixo, nessa equação que tu refez, não tem mol. Aí isso a gente precisa balancear a equação. Não tem não, velho. A equação ela já está balanceada aqui, ó. Foi isso que eu também não entendi. Poxa, vamos lá, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos procurar. Vamos fazer o mesmo passo a passo que a gente está fazendo, tá bom? Vamos procurar as substâncias boas. Um é magnésio.
O hidrogênio é legal, né? Só aparece na última. O oxigênio não, porque aparece na primeira e na terceira. Mas o hidróxido e magnésio só aparece na segunda. Vamos embora, galera. Ó, mesmo esquema, pessoal. Vê, o magnésio aqui embaixo está do lado esquerdo vezes 1, certo? Lá em cima já está do lado esquerdo. Só que está vezes 2. Se está vezes 2 e eu quero deixar 1, eu tenho que multiplicar por quanto aqui? 1/2. Ou dividir por 2, se você quiser. Era isso que eu ia dizer. É a mesma coisa. Podia dividir por 2. Porque dividir por 2 e multiplicar por meio é a mesma coisa, sacasse já. Então você pode Sim. dividir porque é multiplicar por Entendi agora. sacou? Aí, ó, o hidróxido de magnésio já tá aqui na mesma quantidade, certinho, só que tá do lado errado. Aí o que é que eu faço? Inverto. Certo? O hidrogênio já tá do lado certo, mas tá vezes 2 também. Eu quero deixar ele vezes 1. O que é que eu faço? Multiplico por 1/2. E aí eu faço, ó, delta H vai ser quanto? Vai ser 1/2 vezes o delta H1 mais menos 1 vezes o delta H2 mais 1/2 vezes o delta H3. Então substituir, bora. Delta H vai ser quanto? 1/2 de menos 1.203,6 mais menos 1 vezes 37,1 mais 1/2 que multiplica menos 571,7. Beleza? Quem é o delta H? Fica menos 601,8 menos 37,1 menos 571,7 dividido por 2 dá 200, aproximadamente 285,9. Quando eu fizer essa conta aqui, ó, quanto é que vai dar o delta H? Vai dar 601,8 mais dá 920, deixa eu colocar aqui, na verdade é 85. Que já tá ali, né? Então vai dar menos 924,75 kilojoules. Como resposta, letra C, derivada. Beleza? Você pode multiplicar e também pode dividir, galera. Dá no mesmo. Porque dividir nada mais do que multiplicar pelo inverso. Então você pode fazer esse procedimento também. Certo? Não tem estresse nenhum. Beleza, Gerson? Beleza, Rafa, eu entendi agora. Obrigado. Nada, velho. Qualquer coisa. Vou passar para 15. Alguém tem alguma dúvida entre a 10 e a 15? 11, 12, 13, Ô, 14, Rafa, por favor, faz a 12. a 12. E essa daqui, né? Pronto. Vamos lá. O craqueamento é a denominação técnica. Deixa eu ver se alguém falou aqui alguma coisa. Não, ainda não. O craqueamento é a definição técnica dos processos químicos na indústria por meio dos quais moléculas mais complexas são quebradas em moléculas mais simples. O princípio básico desse tipo de processo é o rompimento das ligações carbono-carbono pela adição de calor e ou catalisador. Um exemplo da aplicação de craqueamento é a transformação do dodecano em dois compostos de menor massa molar, hexano e propileno, conforme a equação abaixo. Está aí a equaçãozinha. São dadas as equações termoquímicas da combustão completa no estado padrão de 3 hidrocarbonetos, das 3 etapas. Ele já te fala, ó, usando a lei de Hess, qual é a variação de entalpia dessa reação daqui de craqueamento?
mesmo esquema, galera. Vê. Vamos olhar para as substâncias boas. C12H26 está aqui. Top. C6H14 está aqui na segunda. E o C3H6 está na última. Como é que a gente mexe? Se tu olhar para o C3, C12H26, já está bonitinho do lado que eu quero, na quantidade que eu quero. Então não faço nada. Se eu olhar para o C6H14, o que é que acontece? Ele está na quantidade que eu quero, mas não está do lado que eu quero. O que é que eu faço? Inverto. E se eu olhar para o C3H6, ele nem está do lado, nem está na quantidade. Então eu tenho que fazer duas coisas. Inverter e multiplicar por 2. Pronto. Se eu mexer aqui direitinho nas equações, galera, é só olhar para o ΔH agora. Bora. Quem é o ΔH? Vamos lá. É o primeiro ΔH vezes 1, né? Mais o inverso do segundo, mais menos 2 vezes o terceiro. Ou seja, o primeiro, menos 7.513. O inverso do segundo, mais 4.163. Mais menos 2 vezes esse aqui, 2.220. Vamos fazer a continha? Vai ficar aqui quanto? Vai ficar 6, vai 1, 7, 6, 11. Então, 11.676. Menos 2.220. Ou seja, esse ΔH aqui é quanto? Vai ficar menos 13.896 quilojoules. Resposta letra... Opa. Letra... Opa, menos, né? Letra A. Beleza? Talvez é um número muito grande e tenha dificuldade na hora de fazer a conta. Certo? Talvez tenha sido esse o problema. Mas o jeito que a gente fez essa é exatamente igual das outras. Aqui, ó. Beleza, Jéssica? Eita. Foi mal. Aqui. Tranquilo, Jéssica? Sem estresse? Vamos para 15. Ô, Rafa, em relação a essa 13ª, a letra B, que diz que deve inverter a reação, eu fiquei em dúvida, porque eu encontrei o valor, que é a resposta da letra C, mas eu fiquei em dúvida na letra B. Utilizando a lei de Hess, é correto. Deve-se inverter a reação 3. De fato, né? Porque se você olhar direitinho... Cadê? Aqui, ó. C2H6 está aqui. Então, do lado contrário, né? Então, tem que fazer o que com ela? Inverter. Certo? Ah, obrigada. Eu pensei que eu estava... Tá bom? Tá, Ô, Rafa, obrigada. Oi. mas nesse Rafa. 13, a questão, tipo, essa letra B, ele diz que deve inverter a reação 3, certo? Mas, tipo, o que a questão pede é o ΔH, né? Exato. Eu tô analisando. Não tô dizendo que é correta, não, tá? Eu tô dizendo que isso é verdade. Mas, de fato, ele tá perguntando uma coisa e a resposta não tá nessa letra B, né? Tá na letra C. Ah, tá. Tranquilo? Entendi agora. Não, tô dizendo que a B é o resultado, não, né? Até porque não pode ter duas respostas certas. Mas eu tenho que inverter a terceira, de fato. Mas só não vai responder a questão. Certo? Mas, assim, é porque ele diz assim, assinale o que for correto. No caso, essa letra B não está errada, né? Porque realmente tem que inverter. Ele só não é o valor de ΔH, não é isso? Calma, vamos lá. Vocês acharam o ΔH? Achei, deu esse valor da Sim. letra C. Deu da letra C. Isso. É, Fizeram certinho, não foi? foi. Uhum.
Só fazer aqui, né? Você mantém o primeiro, né? Mantém o segundo. Não, a questão mesmo é coisa de É porque é o interpretação. seguinte, E tipo, não assim, podia, para se não calcular. desse resultado, podia ser letra B. Tá estranha essa questão. Porque ele está dizendo o seguinte, ó. Assim, utilizando a lei de Hess para calcular o valor do ΔH, está dizendo assim, use a lei de Hess para calcular o valor do ΔH. Assinale o que for correto. Deve-se multiplicar 1 por 2, deve-se inverter a 3, beleza. O valor do ΔH desejado é esse, Essa questão não é uma coisa de verdadeiro ou falso, não. talvez. Faz mais sentido. O gabarito tá Porque letra ele disse assinado o que for correto, tem mais de uma coisa quando ele fala assim. C. Então, o gabarito tá a letra C, né? É. Isso. Então, Eu botei letra C. tá. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma checada na fonte dessa terceira. Mas, de fato, tanto essa como essa estão corretas, B e C. Pode ter sido um verdadeiro ou Tá, falso, ou eu copiei errado, não sei. Mas as duas estão certas, tá vendo? Certo. tá, obrigada. Beleza? Tudo bom. Alguém ia falar, mas era tu, Jéssica? Não. Liz. Oi, Laís. Fala um pouco mais alto, Laís. Tá bem baixinho. Tá ouvindo agora? Agora tá top. Diga. Tá. É que a minha 12ª deu um resultado diferente, deu letra C. A 12ª não foi na A minha escola também deu letra C. da letra C? É porque, vê, a primeira a gente deixa igual, né? Aí a segunda vai inverter, aí fica positivo. E a Eita, terceira vai dobrar. perfeito, Laís. Inverter. Eu Foi copiei errado. porque Rafa somou errado. Eu copiei Mas errado. também deu Botou letra C. menos Na verdade. 2.220 e não fica menos 7.513 mais 8.603. Aí dá 1.090. É porque aqui, galera, Mais 1.090. eu tinha colocado mais 2.220, mas lá na questão é menos. Então aqui, ó, o sinal ele Por que fica, você não inverteu? aqui o sinal fica o quê? Positivo, não é isso? Sim. Beleza? Deixa eu conferir aqui de novo. Mais. Aí vai ficar mais 400. Não. Ou seja, eu errei tudo, na verdade, né? Na verdade, fica mais 4.000. Não é isso? Não, quando você multiplicar menos 2 por menos 2.220, fica mais Já descobri, 4.880. já descobri meu erro. Tá, deixa eu apagar isso aqui, galera. Vixe, mano, errei foi tudo. Aqui tá certo, tá bom? Vai Tá ficar certo, aí tá certo. ΔH igual a menos 7.513 mais 4.163 mais 800. 4.440. 440, desculpa. Agora, aí vai ficar assim, menos 7.513 mais 8.603. Aí quando eu fizer essa conta, o ΔH vai dar positivo, exatamente, e vai dar exatamente isso, 1.090. 90. Vocês não falaram antes, hein, galera? Eu tava respondendo outra question, aí eu não prestei atenção. Obrigado, Laís. Valeu, sim. Opa, letra C. Beleza. Show de bola. Cadê Laís? Obrigado, Laís. Laís tá aí? Laís, valeu, Laís. Ó, se eu fizer, galera, eu tô fazendo aqui, eu posso copiar errado, tá? Se você vê um erro aí, grite, fale, mande mensagem, tá? Não posso errar também, por desatenção. Beleza? Não espere passar, não. Certo? Às vezes é desatenção mesmo. Pra você ver, né, como é que a gente pode errar por desatenção na hora da prova. É até bom pra vocês perceberem isso. Massa. Valeu, galera. Valeu mesmo. Ô, professor, essa aula ainda vai ser liberada hoje no YouTube ou não? Porque eu perdi o comecinho. Essa aula aqui, essa daqui que Sim, já essa. começou agora? Aham, é porque eu perdi o começo.
Eu boto essa e a aula no YouTube direitinho. Tá, obrigada. Tá? Depois eu mando o link lá no grupo. Tá. Cadê, galera? Vamos lá agora para 15. Certo? Vê, essa 15, mesmo esquema de gráfico, tá, galera? Diz o seguinte: a alotropia dos elementos químicos afeta a entalpia da reação. Duas das formas alotrópicas do carbono são o grafite e o diamante. Observe o diagrama de entalpia a seguir. Beleza. Ele está falando o seguinte, que o ΔH1 tem um certo valor e o ΔH2 também tem um certo valor. Ele quer saber o seguinte: ante o exposto, conclui-se que a conversão de grafite em diamante tem que valor do ΔH? Eu tenho que achar, galera, essa reação nesse meu gráfico. Se você olhar direitinho, se eu mudar de cor, se eu sair desse primeiro para esse segundo, você percebe, desculpa, ao contrário, né? Se eu sair aqui de baixo para cima, Ô, Rafa, não oi, é conversão de diamante em grafite? diamante, pronto, agora eu buguei de vez. Diamante em grafite. Perfeito. Então, voltando aqui, valeu, Gerson. É de cima para baixo, estão vendo? Porque se você olhar, usando aquela lógica que a gente fez aqui, galera, qual é? Eu vou sair do grafite diamante mais O2 para se transformar em grafite, desculpa, carbono grafite, perdão, mais O2. Se eu chamar essa altura aqui, ó, de ΔH3, o valor dessa reação quanto é? ΔH3. Só que se tiver oxigênio de um lado, oxigênio de outro, na verdade ele nem participou da reação, né? Então o que é que eu tenho? Diamante virando grafite ΔH3. Como é que eu calculo esse ΔH3, galera? Eu faço tipo uma relação geométrica mesmo, sabe? Se você olhar direitinho, esse tamanho aqui grandão, que é o ΔH2, é exatamente a soma entre o ΔH1 e o ΔH3, certo? Então, ó, então o ΔH grandão, que é o ΔH2, vai ser igual à soma do ΔH1 mais o ΔH3. Vamos substituir os valores, ó. O ΔH2 é menos 395. O ΔH1 é menos 393,1. E o ΔH3 é o que eu quero descobrir. Ou seja, o ΔH3 vale quanto? Menos 395 mais 393,1. Ou seja, esse ΔH3 dá um valor de quanto? De menos 1,9 quilojoules. Se é negativa, é porque a energia é liberada. É liberada no valor de 1,9, resposta, letra B de Ô, bola. Rafa, Oi. não seria mais 395 e menos 393,1, porque o 95 não está a menos, quando ele passa para o outro lado não fica positivo. Não, mas eu fiz o seguinte. Já errei de novo. Eu peguei o 300 e Aqui embaixo. passei para cá. Certo? Oi? Eu peguei esse 393 e passei para o outro lado da igualdade. Só que aí eu escrevi ao contrário. Ficar. Ah, tá. Desculpa. Tranquilo? Tô com medo já. Uhum. Não besteira. Então é isso aí mesmo. Menos 1,9 kJ. Certo, pessoal? Alguma dúvida, galera? Sem Ô, estresse. Rafa, eu tinha feito diferente. Eu separei as equações. Como assim? Fez uma Tipo, de eu Red. fiz
diamante mais O2 e reagiu com CO2. Aí botei o ΔH da primeira, fiz Pode a ser segunda a também. mesma coisa. Pode ser. Você Só que escreveu as meu equações. resultado deu 1,9. Deu positivo. Não. Tem que ser negativo. Aí eu acho que você trocou, não? Diamante com grafite. Pode ter sido. Você escreveu. Acho que você fez isso, né? Não, que de outra cor. Você pegou essa equação. A primeira, né? Fez assim. Carbono, diamante, mais O2, Isso. CO2. Aí eu coloquei que a energia é menos 393,1. não, 395, que é o ΔH2, tá vendo? Menos 395. Foi isso mesmo. Verdade. Eu não prestei atenção nisso, não. Aí outro fica assim, carbono, grafite, mais O2, dando CO2, e aqui é o ΔH1 agora, né, que ele falou. Isso. Vai ser mais, não, menos 393,1. Foi, eu A lei troquei de só o Redmond ΔH. compara, ó. Compara esse cara com esse daqui. Só que quando ele te dá um gráfico, fica até mais fácil, tá ligado? Fica bem mais rápido de fazer, só tu fazer essa análisezinha, tipo geométrica, certo? Tô ligado. Bora lá, pessoal. Ó, Rafa, Oi. será que tu podia explicar o gráfico da 14? Porque eu não entendi muito bem, não. 14. Nesse gráfico da 14, mistos, né? É só, você pode fazer o seguinte, você tem várias equações aí, né? Eu vou fazer 3 delas, ó. Você sempre começa de um ponto e termina no outro, certo? Então tem 3 possibilidades aí, na verdade. Tem 3 equações sendo escritas. Se você desce, o sinal é negativo. Se você sobe, o sinal é positivo do ΔH. Certo? Eu vou chamar aqui, ó, de ΔH1 e ΔH2. Que seria a equação 1? Seria assim, você sai do carbono grafite mais o O2 e você chega onde? No CO2, certo? Quem é o ΔH? Você saiu do zero aqui e saiu do zero e chegou em menos 394. Então, ΔH1 quanto é? Menos 394. E quem é a equação 2? Você vai sair do CO mais um meio de O2 e vai chegar no CO2. Então, CO mais um meio de O2 chegando no CO2. Quanto é esse ΔH2? Agora você saiu de menos 110 para cá. Você vai ter que pegar essa diferença, essa alturazinha. Se desceu é negativo, a diferença é de quanto? 284 quilojoules. Certo? Aí eu acho que... Deixa eu ver se tem isso como resposta. Se você olhar a letra E, tá vendo? Ó? Peraí. Se você olhar a letra E, é exatamente o que está escrito aqui, tá vendo? Então seria a minha resposta. Entendeu? Entendi. Tu sempre, cada patamar pode ser reagente ao produto. Então, tu sai de um canto, chega no outro. Se tu tá descendo, a energia está sendo liberada. Se tu sobe, a energia está sendo absorvida. Ou seja, descendo é negativo, subindo é positivo. E aí tu monta a equação. Entendeu mesmo? Entendi. Obrigada. De bola, nada. Professor, mas nessa questão ele não pede a incorreta, se eu não me engano. Tá, beleza. Ele quer a incorreta. Então, essa tá certa. Vamos analisar as outras, Isso né? é. Não, tipo, ele pede a incorreta e você. Acho que não precisa nem fazer a equação, Rafa. Porque quando tu olha para a segunda,
tu vê que tá menos 110 e o ΔH é mais 110. Na Eu fui por segunda. esse critério. Tu teria que escrever essa daqui também, ó, que é o ΔH3. Como é que seria essa equação 3? Seria assim, ó, carbono, grafite, mais O2, dando o quê? Carbono, diamante, mais meio de O2. Só que isso aqui, na verdade, é a mesma coisa de quê? De carbono, grafite. Não tem um O2 do lado esquerdo e meio do lado direito. Passa esse meio para a esquerda diminuindo. Aí vai ficar mais meio de O2, dando... Desculpa. Aqui não é diamante não, aqui é CO. CO gasoso. Dando CO gasoso. Quanto é esse ΔH? Aí tu sai do zero para menos 110, é quanto? Menos 110 quilojoules. E aí sim, né? Quando você compara essa terceira com a letra B, estão erradas, né, galera? Então, como ele está pedindo incorreta, né? Eu sei que não é muito comum pedir incorreta, mas, enfim, prestar atenção. A incorreta, de fato, é a letra B. Tranquilo? Mas com essas três aí que eu escrevi, você conseguiria analisar todas as alternativas que foi dado. Tá bom? Rafa, o gabarito da 14 tá a letra C. Isso. É porque o ΔH da AC, Rafa, tá mais 110. E na equação é menos 110. Tá demais, viu? É porque aqui é CO2, tá vendo? E essa equação 3 é CO. Então, na verdade, não é essa equação. Tranquilo? Na verdade, essa equação 3, ela está escrita aqui, ó. Foi mal, galera. Então, está demais, viu? Ó, carbono, grafite. Carbono, grafite. Meio de O2. Meio de O2. E CO. Tá vendo? Então, essa terceira está exatamente aqui, ó. E aqui o ΔH, quanto é que é? Menos 110 e aqui está mais 110. Então, a análise errada é essa, sim. Beleza? Agora. Mais uma vez, ó, um doisinho aqui escondido que está causando essa falta de atenção. Tá? Quem foi que perguntou mesmo? Foi Mitch, não foi Mitch? Foi eu mesmo. Tu entendeu agora? Obrigada. Entendi. Beleza. Quem me alertou aí que é incorreta, obrigado mais uma vez. Foi Laís, eu acho. Não sei. Tá, não sei. Vamos embora. Agora sim, né? Vamos para questão 16. Essa 16, galera, também acho que o problema dela foi que não foi dada a equação, não é isso? Ele te dá 3 etapas e pede para você colocar a variação de entalpia da combustão de carbono. Ó. C mais meio de O2, transformando em quem? CO2. Ele quer saber exatamente esse ΔH daqui. Certo? Ele quer saber exatamente esse ΔH. Aí vamos lá. Vou botar um pouquinho. Vamos analisar, vai. Carbono sólido tá aqui. Show de bola. O2 é uma substância boa de olhar? É não, né? Por quê? Que aparece na segunda e na terceira. Então, vamos olhar para o CO2. Tá aqui, ó. Eita, professor, bronca. Por quê? Porque eu olhei para todas as substâncias boas e eu não consegui mexer na última. O que foi que eu disse lá em cima? Toda vez que isso acontecer, você reescreve as equações com as mudanças e depois você pensa um pouquinho. Bora. Nessa primeira aqui, ó, o carbono está do lado contrário. Então, eu tenho que inverter. Certo? Está do lado direito, eu quero ir do lado esquerdo. E a segunda, o CO2 já está do lado que eu quero. Então, eu deixo aqui do jeito que está. Bom? Vamos reescrever as equações, vê. 1.
carbono sólido mais H2 gasoso vai dar o quê? CO gasoso mais H2. Esse ΔH aqui agora vai virar quanto? Se eu invertir, vai virar mais 150 kJ. A segunda eu mantive do mesmo jeito, ó. CO gasoso mais 1,5 de O2 gasoso, dando o quê? Dando CO2 gasoso. Quanto é esse ΔH aqui? Dá menos 273 kJ. Aí, galera, como é que eu faço para mexer na terceira? Você está vendo que, por exemplo, a água, tá vendo que aqui, a água, eita, ela não aparece na equação final. Concorda comigo? Se a água não aparece na equação final, essa água aí ela tem que desaparecer na minha lei de Hess. Para ela desaparecer, eu tenho que somar uma equação onde a água apareça do lado oposto na mesma quantidade. Então, na minha terceira equação, que é a que está faltando, a água tem que aparecer do lado direito e vezes 1 para poder cortar com essa água que já está aí. Se você olhar aqui em cima, ó, que é a equação que está faltando a gente mexer, a água está do lado direito já, show, e está vezes 1, então eu vou manter, ó. Eu repito essa. Vai ficar H2 mais 1,5 de O2, dando H2O. Onde o ΔH dessa terceira vai ser o mesmo que está lá em cima, menos 231 kJ. Só para a gente ter certeza, bora somar? Se liga, ó. CO vai embora com CO. Meio de O2, não, desculpa. Essa equação aqui, desculpa, o balanceamento é 1. H2 vai embora com H2. E água vai embora com água. O que é que sobra? Sobra carbono mais O2 gasoso, que é meio com meio dá 1, dando o que, galera? CO2 gasoso. E o ΔH final vai ser quanto? Vai ser a soma daqueles ali, ó. O ΔH vai ser mais 150 menos 273 menos 231. Ou seja, quanto é que dá esse ΔH? Dá mais 150 menos 504, né? Acertei a conta? Acertei. Então vai ficar... ΔH vai ficar 504 menos 50 dá menos 354 kJ. Resposta letra E. Certo? Essa seria a questão de lei de Hess mais difícil que poderia aparecer para vocês. Quando você tem que fazer essa análise final que eu fiz, de que ele perceber que uma das substâncias que estão ali naquelas equações que eu já modifiquei vai ter que desaparecer. Aí eu vou usar esse argumento para mexer na minha equação que está faltando. Certo? Diz, Bruna. É porque, no caso, a gente já tem que ter uma ideia, né? Para até montar essa equação. Para mim, a pior parte, você ter que Ideia para montar. Porque ele não deu porque ele quer saber a entalpia, sendo que ele não deu essa equação, né? Agora sim, é uma equação mais simples, tá? Tipo, Normalmente é mais simples. combustão do carbono
virando CO2. Lembra que combustão é reação com oxigênio. Aí, pô, carbono para virar CO2 tem que reagir com oxigênio, tá certo? Então seria uma equação simples. Vamos. Normalmente é simples ou às vezes eles podem complicar também. Na verdade, ele sempre, até agora, ele sempre te dá a equação, certo? Mentira, minto. Deixa eu corrigir. Ele vem sempre dando. Ano passado é que ele pegou e fez exatamente dessa forma, mas era uma reação simples. Ele dizia, é uma substância virando outra. E aí ele dava as fórmulas moleculares e só tinha que montar e balancear. Bem simples, era uma virando outra. Tá entendendo? Mas no texto vinha escrito. Então é interessante a gente ter essa percepção, sabe? Uhum. Você tem que ler. Aí você, como é que você deve fazer isso? Pensa assim, você tem que ler a questão. Aí você percebe qual é a reação que ele está querendo do ΔH. Ele tem que te dar, de alguma forma, essa equação. Aí quando tu lê, é a combustão de carbono. Então, se é combustão, é reação com oxigênio, aí tu monta ela. Não é tipo assim, não tem equação, vou pular, que eu não sei. Não, tem que estar lá, né? Porque você não vai adivinhar a equação, certo? Obrigada. Nada. Bora embora. Vou fazer com vocês a 17. Pronto, ó, essa 17, se tu for fazer daquele jeito, Jefferson, talvez complique. Porque tu vai montar um monte de equação e vai fazer uma lei de Hess bem demorada. Agora, se tu pensar daquela forma... 17 ou a 18? A 18, perdão. Sim. A 18. Se tu pensar nessa questão, naquela não forma consegui não fazer, não. de geometria, sabe? De alturas, tá bom? Vai ficar muito mais fácil, vê? O etileno ou eteno, gás produzido naturalmente em plantas e responsável pelo amadurecimento de frutos, pode ser obtido por caminhos diferentes, conforme explicitado no diagrama de lei de Hess abaixo. Tá aí o diagrama. Pá. A lei de Hess é uma lei experimental calculada, lei experimental calcula a variação de entalpia considerando apenas os estados iniciais e final da reação. Analise o diagrama. Calcule a entalpia da reação. Qual é a reação que ele quer? 2 grafite mais 2O2 mais 3O2, dando isso daqui. Onde é que está essa reação aí, galera? Como é que eu descubro ela? Se você olhar direitinho, deixa eu tentar mudar de cor aqui. Oi. Eu ainda não entendi como é que se encontra as outras equações. Porque quando só tem duas, eu sei. Reagente em cima, produto embaixo, ou pode ser vice-versa. Mas quando tem muito assim, porque ó, esse primeiro ponto completo de baixo. É só você escolher um ponto de saída e um ponto de partida. E monta. Sempre assim. Se tiver várias, é porque no mesmo gráfico está representando várias equações. Não, eu entendi, mas o que eu estou dizendo é que assim, você não precisa das outras equações para fazer o ΔH? Veja, se vier um gráfico assim, você não precisa escrever todas, não. Agora, se vier uma listinha, você precisa. Porque, vê, se você analisar aqui, que reação é essa que ele está querendo ΔH? Essa aí daqui, tá vendo? Chega aonde? Aqui em cima. Aqui em cima. Ou seja, ele quer que você calcule esse ΔH daqui, ó. Tá vendo? Não, isso daí eu entendi. O que eu não consegui entender foi da onde era que eu ia pegar as outras equações para fazer o ΔH dessa. Bora aqui, ó. É só pensar em altura, galera. Vê. É isso que eu tô dizendo. Quando vier um gráfico assim, com um bocado, você deve ter uma visão geométrica. Pensa em escadas, alturas, tá certo? Sim. Beleza? Ele não concorda comigo. Essa altura aqui, grandona, ela é igual à soma dessa daqui mais essa de vermelho mais a de preto, concorda? Sim. Cada altura dessa, ela está representando um ΔH no gráfico. Certo? Essa de roxo aqui, ó, deixa eu botar. Essa altura de roxo está representando que ΔH? Subindo é mais 572. Essa altura de vermelho está representando que ΔH? Bom, se menos. Não, descendo é menos. Subindo é o quê?
Mais. E essa de preto está representando que ΔH? O ΔH que eu quero. Aí vê como é simples. O ΔH que eu quero. E esse ΔH de 1411? Então, não é o total? Ah, o total é a soma das três equações. Perfeito. É a soma das 3 ΔHs. E ΔH que eu quero? Mais 788 mais 572 vai ser igual à altura toda. Pronto, acabou a questão. Ah, entendi. Precisa escrever as etapas e fazer aquela mistura toda, porque tu só quer o ΔH, já está explícito. Ou seja, se vier um gráfico, é a melhor coisa que tem, é muito mais rápido de fazer. É que eu não sabia fazer isso. Certo? Não, agora que você sabe. Ô, professor, esse 778 ficou positivo, 788 ficou positivo porque o senhor meio que inverteu a seta, né? Porque a setinha daqui Exato. tá... E para baixo, nesses gráficos, quando você tem uma seta para baixo descendo, a energia está sendo liberada. Então, se você sai de cima para baixo, liberou, de baixo para cima, absorveu. Aí é só trocar o sinal. Certo? Ô, Rafa, E no caso, quando tiver esses gráficos, é bom a gente deixar tudo para uma direção só. Tipo, Na verdade, é porque nessa questão, ele indicou a direção que eu queria. Qual é a direção que eu queria? É essa de preto, tá vendo? Porque ele te disse aqui quem é o reagente e quem é o produto. Ele Ô, podia Rafa, perguntar e o se contrário, rapidinho. Ele a podia seta perguntar maior o estivesse contrário. para baixo? O que é que tem? Deixuto. Se a seta maior estivesse para baixo? Aí o valor que apareceu ali era menos 1.400. Aí todas as outras setas também iam ser invertidas, né? Não, minha gente, você tem que... O que você não pode fazer é o seguinte. Ó, a seta pode vir do jeito que tá. O que você tem que se ligar é nisso, ó. Certo? Vetor. Um vetor roxo, um rosa, um vermelho e um preto. Beleza? Só que cada vetor não tem uma direção e um sentido. Mais 1.411. Mais 572. Mais 158. E ΔH que eu quero. Pronto. Se por um acaso na questão viesse assim, aqui ia aparecer isso. O que é que eu ia fazer? Eu ia inverter ela e trocar o sinal e fazer a mesma coisa que eu fiz. Deu pra entender? Ia inverter a grande ou as pequenininhas? Tanto faz. Desde que você botasse tudo no mesmo sentido. no caso, ele coloca essa para baixo, só, já para a gente se ligar e ter que mudar o sinal. Exatamente. Você se ligar e inverter o sinal para filmar. Perfeito. Se a seta roxa, a maior, de 1411, ela tivesse para baixo, então aqui tem 572 positivo e ficar negativo, né? Para poder você fazer a conta, você teria que inverter todas as que estão positivas e que estão negativas. Ok, então. Exatamente. Entendi. Aí, O negócio é adotar um único sentido isso, para todas as setas. perfeito. É questão de vetor aí. Certo, galera? Certo. Então, esse resultado aqui vai dar quanto? Vai dar... Mais 51. Eu tenho, exatamente. Então, se aparecer um gráfico para vocês, alegria, galera. Bem mais fácil de resolver. Tá? Bem mais fácil mesmo. Eu choro, se não for. Não, que chora. Você agradece e responde certo. Beleza? Vamos embora. Beleza. Vamos para 19. Pronto, essa é a questão que eu falei que caiu ano passado, tá certo? Tá? Do Enem, ó. Diz assim, isso aí vocês sabem bem, ó. A glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2.
Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em ácido lático, né? Vai dar lá a cãibra da gente. As equações químicas para a combustão da glicose e do ácido lático são embaixo. Então, isso aqui é a glicose e isso aqui é o ácido lático. Aí qual é a pergunta? O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente. Por quê? O que é o processo anaeróbico? Olha, você tem a glicose lá no seu organismo que vai ser queimada para gerar energia. Se você tiver uma quantidade de oxigênio legal, a queima é completa. Se você tiver um déficit de oxigênio, em vez da glicose virar CO2 e água, ela vai virar ácido lático. Ou seja, vai ser um processo de transformação de glicose anaeróbico, sem a presença de ar. Então, o processo que ele está querendo é esse aqui, ó. É a glicose se transformando em ácido lático, que é o CH3, CH, OH, COOH. É essa a reação que ele quer. Tá vendo, Bruna? Então, essa daí já precisaria de uma interpretação um pouco maior para você entender qual é a equação que ele queria. Uhum, eu acho que eu não pensaria assim, não. Ele não foi explícito dizendo que é a transformação da glicose em ácido lático. Ele está dizendo que é o processo anaeróbico lá de glicose, né, no caso. Aí você teria que ou se ligar na hora já do seu conhecimento até de biologia, né, ciência da natureza, se ligar que esse processo anaeróbico que ele está falando é a conversão de glicose em ácido lático. Se você olhar direitinho, galera, a fórmula aqui, ó, é C3H6O3. Se eu quisesse balancear essa equação, como é que ficaria? É só botar um 2 aqui na frente, né? Tá vendo? E aí ficou tranquilo a lei de Hess. Por quê? Ó? Glicose tá aqui. Ácido lático tá aqui. A glicose já está do jeito que eu quero, ou seja, eu mantenho essa equação. E o ácido lático, ele faz o quê, galera? Eu tenho que inverter e multiplicar por 2. Certo? Então, quem é meu ΔH? É o primeiro mais menos 2 vezes o segundo. Quanto é que fica aqui, galera? Uma vez. ΔH1, bora. Menos 2.800 mais menos 2 multiplica menos 1.344. Quem é esse ΔH? Menos 112. 800. Deixa eu botar aqui. Mais 200 e quanto? 2688. Dá quanto esse ΔH? Menos 112 quilojoules. Bem, isso aí já era de se esperar, tá, galera? A combustão da glicose libera 2.800. Já a transformação da glicose em ácido lático só libera 112. Ou seja, esse processo aí é menos vantajoso. Por que ele é menos vantajoso? Porque ele libera só 212 para cada 1 mol de glicose. Resposta letra A. Então, a parte mais difícil da questão é entender qual é a equação. A lei de Hess ela é bem tranquila. Então, por exemplo, ó, como eu falei para vocês, um exemplozinho aí de uma lei de Hess que não deu certa equação. Ou seja, se faltar a equação, galera, é só você ter frieza de saber que está lá no texto escrito e interpretar. Pode ser que você interprete logo, aí beleza, deixa lá paradinho, vai, faz outra, depois volta, mas tem que estar lá, tá, galera? Tem que estar lá escrito. Beleza? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim.
Sem estresse, não. Essa é a questão difícil, obviamente. Mais uma vez que a gente tira, a gente mata ela direito. Vamos para a questão 21. Alguém for na dúvida na 20? Ô, Rafa, faz a 20. Vou fazer então, Eu bora. fiquei. Vamos lá. 20. A hipoglicemia é caracterizada por uma vou botar aqui, concentração de glicose abaixo de 0,7 gramas por litro no sangue. O quadro de hipoglicemia em situações extremas pode levar a crises convulsivas, perda de consciência e morte do indivíduo, se não for revertido a tempo. Entretanto, na maioria das vezes, o indivíduo, percebendo os sinais de hipoglicemia, consegue reverter esse déficit consumindo de 15 a 20 gramas de carboidrato, preferencialmente simples, como a glicose. A metabolização da glicose durante a respiração pode ser representada pela equação abaixo. Tá. No quadro a seguir, são informadas reações químicas com seus calores de informação. Tem 3 etapas aí. Lei de Hess aí já está bem evidente, né? Sabendo que a massa molar da glicose é 180, determine qual é a quantidade de energia liberada por mol no estado padrão, ou seja, ΔH padrão, ou seja, o ΔH dessa reação daqui, na combustão da glicose consumida em 350 ml de refrigerante, o qual possui a composição de 35 gramas de glicose. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se eu pegar e consumir um refrigerante que tem 35 gramas de glicose, qual vai ser a energia envolvida na queima dessa glicose? Se eu quero saber qual é a energia da queima de 35 gramas, eu preciso saber qual é o ΔH de combustão da glicose, ou seja, eu preciso saber o ΔH dessa reação daqui, ó. Como é que eu vou descobrir o ΔH dessa reação, galera? Se eu tenho 3 etapas aí, vou fazer a lei de quê? De Hess. Show de bola? Vamos fazer do jeito que a gente sabe, ó. Glicose está aqui, na terceira. Oxigênio eu não vou olhar porque aparece nas 3, esquece ele. Mas o CO2, ó, tá aqui na primeira. E a água tá aqui na segunda. Aí ficou legal, né? Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer com essa primeira, galera? Quem me diz? Tá do lado que eu quero, mas aqui embaixo tá vezes 1. Eu quero que fique vezes 6. Então eu multiplico por 6. A água, a mesma coisa. Já está do lado que eu quero, só que não está na quantidade que eu quero. Então, eu também tenho que multiplicar por 6. E a glicose eu tenho que inverter, porque aí está do lado direito e lá em cima eu quero do lado esquerdo. Então, quem é o ΔH de combustão da glicose? Vamos lá. É 6 vezes, eu vou botar direto, tá? O primeiro, menos 394. Mais 6 vezes o segundo, menos 286, certo? Mais menos 1 vezes o último, menos 1.260. Quem é esse ΔH daqui? Vai ser 394 vezes 6, menos 2.364, menos 1.716, mais 1.260. Ou seja, o ΔH de combustão da glicose, quanto é que é? Vou ver aqui, 23... Menos 2.820. Menos 2.820 kJ. Ou seja, galera, toda vez que um mol de glicose é consumido, são liberados 2.820. Ó. Toda vez que um mol de glicose é consumido, são liberados 2.820 kJ. Só que um mol de glicose são 180 gramas dela. Ou seja, na queima de 180, 2.820 kJ. Se eu queimar 35 gramas,
vai liberar quanto? Então vai ficar 180 vezes é igual a 2.820 vezes 35. Ou seja, dá 2.820 vezes 35. Tudo isso dividido por 180. Quanto é que dá esse galera? Se eu fizer aqui, dá 548. 548. 548 aproximadamente, né? 548 quilojoules, ou seja, na queima de 35 gramas de glicose que tem dentro do refrigerante, são liberados 548, né, kilojoules. Como ele perguntou qual é o ΔH, ou seja, ΔH tem sinal, tá, galera? Então eu preciso colocar menos. Ali embaixo eu não botei porque o tempo todo eu tô falando, tá liberando. Então esse sinal negativo já está meio que embutido na minha fala. Mas como a questão pediu o ΔH, eu tenho que botar o sinal. Beleza, galera? De boa, de boa? Galera que ficou com dúvida nessa? Entendi. Essa daí é uma questão, uma mistura de estequiometria com lei de Hess, certo? Você calcula o ΔH com a lei de Hess, como você já sabe, e depois faz o cálculo estequiométrico. Como a gente fez na Ô, outra. Rafa, é possível maior pedir tudo de estequiometria e depois pedir isso Repete. numa questão só? Tipo, ele dá toda a parte, pedir toda a parte de estequiometria e Certo. depois pedir isso. Se uma questão pode cair desse jeito? Sim. Pode. Não tem problema não. Na verdade, a ideia é sempre cair misturado. A estequiometria com termoquímica, com solução, certo? Às vezes cai isolado, obviamente, mas às vezes ele dá uma misturadinha, sem problema nenhum. Massa? Vamos lá para 21. Pronto, essa 21 daqui também foi do Enem, certo? Chatinha é porque você tem que usar aquela mesma lógica que eu falei para você, tá bom? Em outras palavras, eu quero calcular esse ΔH aqui, ó. Vou fazer o mesmo procedimento da gente, tá bom? E aí, vou olhar para as substâncias boas, ó. O FeO tá aqui. Boa. O CO não é boa porque aparece nas três, então eu esqueço. O ferro é legal porque está aqui só na primeira. E aí eu encerro as substâncias boas, entre aspas. E aí lembra que eu falei nas outras questões? Quando você não conseguir encontrar uma substância boa em todas elas, o que é que você faz? Você altera o que você tem que alterar e depois reescreve para ver como é que fica. Então se liga. Olha para o ferro. O ferro é para estar do lado direito vezes 1. Nessa daqui ele já está do lado direito, mas está vezes 2. O que é que eu faço aqui, galera? Divido por 2 ou multiplico por 1/2. Lembra disso? Pode dividir. A mesma coisa para o FeO. O FeO está do lado esquerdo, aqui também. Só que está vezes 1 lá em cima e aqui embaixo está vezes 3. O que é que eu faço? Multiplico por 1/3. Ou divido por 3. E aí o que é que eu vou fazer, galera? Vou reescrever as minhas equações e depois pensar um pouco. Vou reescrever a primeira, bora. Já com as modificações, né? Então, ó, 1/2 de Fe2O3 mais 3/2 de CO, dando ferro mais 3/2 de CO2. Se eu dividir o ΔH por a equação por 2, o ΔH também, ó, menos 12,5. Certo? A segunda, ó. Dividir por 3. FeO mais 1/3 de CO2, dando 1/3 de quê? De Fe3O4 mais 1/3 de... Aqui é 1/3, tá, galera? Desculpa.
1/3 de CO. E o ΔH também dividido por 3 vai ficar menos 12. E aí, galera, o que é que a gente tem que perceber agora? A gente tem que olhar para alguma substância que não aparece na equação final. Por exemplo, olha para esse cara daqui, ó. Fe3O4. Você está vendo que ele tem que desaparecer aí na minha lei de Hess? Ou seja, eu tenho que somar uma outra equação onde ele apareça do lado contrário com o mesmo coeficiente. Se a gente olhar aqui na terceira, ó, o Fe3O4 já está do lado contrário. Só que está vezes 2. E eu quero que o coeficiente seja 1/3. Galera, qual é o número que se eu multiplicar por 2, ou qual é a fração que se eu multiplicar por 2 vai dar 1/3? Em outras palavras, eu tenho que dividir por quanto essa equação? Ó, 2 vezes alguma coisa tem que dar quanto? 1/3. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 1/6. Ou seja, eu tenho que dividir por 6. Minha equação. Rafa, eu não entendi como é que faz isso, não. Como é que não faz o quê? Essa coisa de cortar, de olhar para trocar que tu fizesse. Ó, você tá vendo? Olha isso aqui de rosa. Você tá vendo o Fe3O4? Sim, Ele aparece aqui na minha equação final. não, Então ele tem que sumir de alguma forma, certo? certo. Como é que uma substância some numa lei de Hess? Quando eu somo duas equações, onde elas aparecem de lados contrários e na mesma quantidade, porque elas cortam, certo? Ah, entendi. Aí aqui essa substância ela tá do lado direito com esse coeficiente. Na terceira equação, que é a última equação que eu não mexi com ela, que eu não alterei, eu percebi que aqui tem um Fe3O4. Então esse Fe3O4 vai sumir nesse corte aí. Para isso elas têm que estar em lugares contrários, né? E com o mesmo coeficiente. Na 2 eu já mexi, não posso alterar mais não, só posso alterar a terceira. E na terceira o coeficiente dele é 2, e eu quero deixar 1/3. Para 2 se transformar em 1/3, eu tenho que dividir por 6. Ou multiplicado por 1/6, que foi o que eu fiz. Sacou? Entendi. Isso é Agora. batatinha, concordo. Aí 2 vezes 1/6 vai ficar 1/3. 1/3 de Fe3O4. Mais 1/6 de CO2. Dando 1/2 de Fe2O3. Mais 1/6 de CO. E o ΔH3 vai ser mais 47 dividido por 3. Vai dar, acho que dá 16,67. Quando eu somar aqui, galera, ó, Fe2O3 vai cortar aqui. Fe3O4 vai cortar aqui. O que é que vai sobrar? Vai sobrar FeO do lado esquerdo. Mais. Se você analisar aqui, ó, eu tenho 3/2 de CO aqui. Tenho 1/3 de um lado, 1/6 do outro. Ou seja, eu vou pegar 3/2, beleza? Vou pegar 3/2, que está aqui. Eita, foi mal. E vou subtrair de 1/3 e de 1/6. Quanto é que vai dar isso? Vou fazer aqui no rascunho, ó. 3/2 menos 1/3 menos 1/6. MMC tudinho, né? Vai ficar aqui 4. 4 não, desculpa. Vai ficar 9, né? Menos 2 menos 1. Quanto é 9 menos 2 menos 1? 6/6 que dá 1. Ou seja, nessa conta vai sobrar um CO desse lado. Do outro lado vai sobrar o quê? Vai sobrar Fe. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar. E do outro lado eu vou fazer exatamente a mesma conta. Ó.
3 meios menos 1/3 menos 1/6. Também vai ter que dar 1. Então vai sobrar CO2. Cheguei exatamente na equação que eu queria lá em cima. Certo? E quem vai ser o ΔH aqui? Vai ser essa soma, né? Ou seja, ΔH vai ser menos 12,5 menos. Professor, essa última equação não dividiria por 6, não? Que daria aproximadamente 7,8. 47 Essa... dividido por 6, né? É, isso. Dá 7,8. Dá 7,80 e pouco, né? 7,833. Dividido por 8,3, isso. Obrigado, Lula. Isso aqui, 16,67 é a resposta. 7,83, ou seja, essa conta aqui é que vai dar menos 16,67. Exatamente. Obrigado, viu? Aproximadamente 17. Certo agora? Essa é chata, viu? Confesso, é chata. Quando caiu é chatinho, porque, primeiro, você tem que ainda fazer essa análise mais chata que eu fiz no final, né? De analisar o que é que tem que cortar. E segundo, os números não são muito bonitos, né? Você tem que dividir todo mundo, 1/3, 1/6, 1/2. Aí realmente fica meio complicado de analisar. Mas é possível de fazer. Tá bom? Beleza, galera? Então, aqui eu termino. Tem mais a 22. A 22, quer que eu faça também? Faz. Faz. 22. Só porque é gráfico, né? Vamos lá. Mesmo esquema, galera. Ó. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima do bioóleo extraído do resíduo da madeira, sendo o ΔH1 a variação para a queima de 1 grama de bioóleo, certo? Resultando em gás carbônico e água líquida. Então, ó, isso aqui é a energia por grama, certo? De quê? Bioóleo, dando CO2 e água líquida. E o 2 é a variação da conversão de 1 grama de água do estado gasoso para o estado líquido. Se eu analisar o ΔH2, o que é que eu tenho agora, galera? Se eu sair daqui e chegar aqui, a única diferença qual é? É a água gasosa virando água líquida. Aí eu pergunto o seguinte. A variação de entalpia em quilojato para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Onde é que está essa equação? Tá aqui, galera, ó. Bioóleo mais oxigênio virando o quê? CO2 e água gasosa. Vou chamar aqui ΔH3. Então, essa é a reação que eu quero, certo? Que corresponde ao ΔH3. Como é que eu faço? Mesmo esquema da outra, galera. Ó. ΔH1, que é o grandão, é igual ao ΔH2 mais o ΔH3. Quanto é o ΔH1? Menos 18,8. O 2, menos 2,4. E o 3 eu vou descobrir. Quanto é o ΔH3? Vai dar menos 16,4 que? Quilojoules por grama. Aí eu termino. Se 1 grama do meu óleo, quando eu queimar, libera 16,4 quilojoules, se eu queimar 5 gramas, eu vou liberar energia E. Quanto essa energia é? Vai dar 5, tá 82, né? 82 kJ de energia liberada. Como ele pergunta do ΔH, negativo, menos 82. Beleza? Mais uma vez, a análisezinha gráfica. De novo, galera, se vier o gráfico, agradeça. O gráfico está para facilitar a vida da gente, não para atrapalhar. A análise fica muito mais rápida com gráfico do que com equações, sabe? Vai demorar bastante. Beleza, galerinha? Tranquilidade. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Não.
Massa, cara. Valeu, então. Lá, eu já mandei para vocês lá no grupo o link da aula da semana. A gente vai terminar a termoquímica, fecha tudo, certo? Vou colocar também no YouTube, lá na plataforma, essa aula, para quem quiser dar uma olhadinha no começo, ou quiser olhar de novo, beleza? E semana que vem, na outra, a gente vai ter um recessozinho, né? Vocês estão sabendo já, né? Vai dar uma pausazinha, mais do que merecida, né? Vocês estão aí nessa pisada desde janeiro e vão até janeiro, né? Enfim, ainda bem que é só até janeiro e tal, não sei. Não sei, março, abril, mas enfim. Né? E aí, é bom dar essa paradinha, dar uma descansada um pouco, tá, galera? Para dar aquela recuperada.